Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Enriqueça, um canal dedicado a você que deseja conquistar a sua independência financeira. Olá, aqui é o Demag. Hoje nós vamos falar sobre os resultados da Cielo no primeiro trimestre de 2022. Para quem não conhece, essa é a estrutura societária da Cielo. Ela tem um braço nos Estados Unidos, em que ela tem a empresa Merchan e-Solutions. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tem 100% de participações na Servinet Serviços, 50% na Pago Soluções e Meios de Pagamento, 100% na Aliança Pagamentos e Participações, aproximadamente 20% na Stelo e 70% na Cateno Gestão de Contas de Pagamento SA. Um aviso a todos: isso não é uma recomendação de compra ou de venda de ações da empresa Cielo, é apenas a apresentação dos seus resultados. E todos esses dados que eu estou mostrando para vocês foram retirados do site de RI da empresa. Logo no início da apresentação dos resultados, a empresa já colocou os destaques dos acontecimentos do primeiro trimestre de 2022. E o que eu quero mostrar para vocês é essa queda de custos em relação da alienação da Multidisplay M4U. É uma empresa controlada da Cielo, que nós vamos falar mais para frente também. Aqui nós temos a receita operacional líquida consolidada da Cielo. Nós observamos um aumento de receita do primeiro trimestre de 21 para o primeiro trimestre de 22, mas uma queda em relação ao quarto trimestre de 21. E isso aconteceu tanto na Cielo Brasil quanto na Cateno e nas outras controladas. Apesar daqui esse valor no primeiro trimestre está em 880 milhões, a empresa explica que existe um não recorrente aqui, que é a venda da Multidisplay M4U. Se você excluir a receita da venda dessa empresa, o resultado seria uma receita de 324 milhões. Em relação à DRE consolidada da Cielo, já mostramos que a receita líquida subiu em relação ao primeiro trimestre de 21, mas caiu em relação ao quarto trimestre. A empresa ela chama muita atenção com relação aos controles de gastos totais. A gente observa uma redução tanto em relação ao primeiro trimestre quanto em relação ao quarto trimestre. O lucro bruto seguiu o que aconteceu em relação à receita líquida, um aumento em relação ao primeiro trimestre, mas uma queda em relação ao quarto trimestre. Em relação às despesas operacionais, observamos um aumento de 27% em comparação ao primeiro trimestre, mas uma queda já em relação ao quarto trimestre. O EBITDA também seguiu a mesma coisa em relação à receita líquida, aumento do primeiro trimestre e queda em relação ao quarto trimestre. No resultado financeiro, precisamos ficar atentos a duas coisas. A primeira é em relação às despesas financeiras, que subiram bastante em relação ao primeiro trimestre, mas já observamos esse movimento em relação ao quarto trimestre de 2021. E para descobrir por que as despesas financeiras subiram bastante, devemos olhar as notas explicativas. E já descobrimos o motivo, que é a participação de terceiros em FDICs, que são os fundos de investimentos em direitos creditórios. No primeiro trimestre de 21, geraram uma despesa de 27 milhões e no primeiro de 22, uma despesa de 203 milhões. Também observamos um aumento dos juros pagos sobre empréstimos, de 39 milhões para 95 milhões. Uma outra coisa a ficar atento aqui no resultado financeiro é nessa receita de aquisição de recebíveis, que ela subiu do primeiro trimestre para agora, de 95 para 157. Inclusive subiu em relação ao quarto trimestre. Isso está sendo uma importante linha de receita para a empresa. E por fim, o lucro líquido da Cielo caiu em relação ao primeiro trimestre, de 241 milhões para 184 milhões, uma queda de 23,5%. Caiu também em relação ao quarto trimestre, uma queda de 45%. Em relação à liquidez e o endividamento da companhia, nós observamos agora uma posição de caixa de 3,5 bilhões. Aqui está escrito março de 2021, mas eu olhando mais para baixo acredito que houve erro de digitação.
E aqui os vencimentos das dívidas. Em 2022 vence 2,4 bi, são empréstimos. Já observamos também em 2023 que há empréstimos a serem liquidados no valor de 3,9, mas já aparece aqui as cotas de terceiros dos FIDCs. Em 2024 é basicamente FIDCs e é tudo substituído em 2025 por FIDCs no valor de 4,6 bi. Agora falando somente da Cielo Brasil. A gente verifica um aumento do volume financeiro que é capturado pelas maquininhas desde o primeiro trimestre de 2021. Isso foi até o quarto trimestre. E do quarto trimestre de 21 para o primeiro de 22, houve uma queda de 4,8% do volume financeiro capturado. E observamos também uma queda na base ativa de clientes desde o primeiro trimestre de 2021. Agora vamos falar sobre a Cateno e a evolução do volume financeiro. Observamos que houve um aumento do volume ao longo de todo 2021 e uma queda no primeiro trimestre de 2022. Em relação às outras controladas, eu vou mostrar o que aconteceu nesse primeiro trimestre de 22 e depois vou falar o que vai acontecer daqui para frente. Observamos que a receita operacional líquida, ela em 2021 era 880 milhões, caiu no quarto trimestre e caiu de novo no primeiro trimestre de 2022. Observamos uma queda de 18% no lucro bruto e o resultado operacional piorou. Era um prejuízo de 36 milhões no primeiro trimestre de 21 contra um prejuízo de 41 milhões em 2022. E com isso, a empresa teve prejuízo em praticamente todo o ano passado, no primeiro trimestre, no quarto trimestre e continua tendo prejuízo agora no primeiro trimestre de 2022. E aqui embaixo, a própria companhia já informa para a gente o seguinte: as demonstrações de outras controladas consolidam as operações das empresas M4U até novembro de 2021 e da Merchanti. E o que aconteceu? A empresa já vendeu sua participação na M4U e informa para a gente o seguinte: após o encerramento do trimestre, a companhia anunciou o fechamento da venda da Merchanti E-Solutions, a empresa baseada nos Estados Unidos. Ela recebeu 137 milhões de dólares pelo negócio e com o anúncio da venda, a companhia encerra um importante ciclo de desinvestimento, totalizando 1,3 bi de reais adicionados ao caixa. Então, nós devemos observar o que vai acontecer com aquela DRE de outras empresas nos próximos trimestres, porque muitas dessas empresas eram empresas que geram prejuízo e que foram vendidas pela Cielo. Em relação a esse resultado que eu apresentei para vocês, o que a gente pode observar é que tanto a Cielo Brasil quanto a Cateno houve aumento de receita líquida e EBITDA do primeiro trimestre de 21 para o primeiro trimestre de 22 e uma queda em relação ao quarto trimestre de 21. Mas essa queda do quarto tri para o primeiro tri é normal de acontecer. No final do ano, devido às festas, as compras ficam aquecidas. Então o quarto trimestre ele é melhor para a Cielo comparado com o primeiro trimestre. E esse foi o resultado da Cielo no primeiro trimestre de 2022. E esse foi mais um vídeo do canal Enriqueça. Até o próximo!